Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo aí no outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu vou pedir aí o seu joinha, né? Para dar uma força para mim, para o YouTube divulgar mais o meu trabalho. Pedir também, né, para aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal, se inscrever, dar uma força para mim aí. Ô, meu irmão, isso é muito importante. E queria dizer que hoje eu vou fazer um vídeo, não vou falar das testemunhas de Jeová. Hoje eu vou tratar de um assunto diferente. Hoje o meu irmão Thompson, o sorveteiro, pode ficar tranquilo, não precisa ficar chateado comigo, pode fazer seu sorvete aí tranquilo. E se você quiser mandar um potinho para mim aqui, eu agradeço, tá? E queria dizer também para um outro irmão, testemunha de Jeová, que fez um comentário no meu canal, me chamando de Santo do Santo. Ô, meu irmão, é claro que é um termo pejorativo, eu sei disso, tudo bem. Mas fica tranquilo, tá? Eu não sou santo, não. Eu não sou santo. Aqui nas Minas Gerais, ele diz que o Santo do Santo mora em Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais não tem santo, não. Aqui nós somos todo mundo pecador. Eu, principalmente, sou o pior deles. Já pequei muito, já fiz muita coisa errada, mas também fiz muita coisa boa. Ixi, fiz e faço muita coisa boa. Mas para aquelas coisas erradas que eu fiz, eu confio muito no sacrifício resgatador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou para morrer por nós numa cruz, derramou seu sangue numa cruz. Então, por isso, eu confio nele. Eu não confio em corpo governante para me salvar, porque o corpo governante de vocês aí não consegue salvar nem ele, tá bom? Então, meus irmãos, hoje eu vou tratar de um assunto muito diferente. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre uns certos pregadores que têm feito uns vídeos aí, dizendo que a Bíblia foi escrita apenas para os judeus. Segundo eles, a Bíblia não aplica a nós, não judeus. Segundo eles, tudo que está na Bíblia, todas as profecias de Jesus ali, inclusive o Apocalipse, já se cumpriu no ano 70, com a destruição de Jerusalém. Então, segundo eles, depois do ano 70, tudo está consumado. Tudo foi cumprido, não tem nada para se cumprir mais. Nós que não somos judeus, não existe julgamento para nós. Isso aí é o que eles dizem. O julgamento predito por Jesus e seus apóstolos, segundo eles, foi só para os judeus. E tudo isso já aconteceu no ano 70. E que também Jesus já voltou no ano 70. Segundo ele, nós evangélicos que estamos aqui aguardando a volta de Jesus, nós estamos aguardando em vão, porque Jesus já voltou no ano 70. Segundo eles, já. Agora, meus irmãos, eu respeito muito a opinião de qualquer pregador. Respeito, a opinião dele é essa. A opinião dele é essa. Só que eu acho assim, sabe? Eu acho que a pessoa tem que ter um pouquinho de responsabilidade com aquilo que ele prega. Se a Bíblia é o parâmetro de vida para o cristão, nós temos que fazer uma pregação de acordo com a Bíblia. Eu concordo com eles. Aliás, eu respeito eles, mas não concordo. Não concordo com esse tipo de coisa que eles dizem. Segundo eles, toda a palavra de Deus teve cumprimento em 70, no ano 70 depois de Cristo, inclusive o Apocalipse. Eles dizem que até o Apocalipse já se cumpriu. Segundo eles, até o Apocalipse já se cumpriu no ano 70. Agora, eu vou analisar aqui algumas coisas aqui do Apocalipse, para nós ver se o Apocalipse cumpriu mesmo no ano 70 depois de Cristo, conforme eles dizem. Veja aqui. Veja as palavras de Jesus glorificado em Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. O que Jesus falou para o apóstolo João. Veja aqui,
Jesus disse assim, ó, escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Então veja, Jesus falou ali de coisas que estava acontecendo e de coisas que ia acontecer depois daquela. Preste atenção, ó. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de ser depois destas. Então Jesus falou de coisas que estavam acontecendo, de coisas que ia acontecer muito no futuro. Veja, meus irmãos. Jesus falou aqui de dois acontecimentos. Falou de coisas que estavam acontecendo e de coisas que aconteceria no futuro. Agora preste atenção num ponto muito interessante aqui. Se você perguntar para qualquer teólogo, que você perguntar para ele, em que ano que o Apocalipse foi escrito, ele vai dizer para você que o Apocalipse foi escrito no ano de 96 depois de Cristo. Não foi exatamente 96, por volta do ano 96 depois de Cristo. Qualquer teólogo, mas é teólogo, não é qualquer um, aqueles que falam ali o que vem na mente, não. Qualquer teólogo, pessoa formada, pessoa que preparou para isso, pessoa preparada para ensinar. Qualquer teólogo que você perguntar para ele em que ano que o Apocalipse foi escrito, ele vai dizer para você. O Apocalipse foi escrito por volta do ano 96. Agora, eu gostaria de perguntar para esses pregadores, né? Esses pregadores que estão pregando que o Apocalipse cumpriu no ano 70. Se o Apocalipse foi escrito por volta do ano 96, me explica como que o Apocalipse cumpriu no ano 70? Me explica. Como é que o Apocalipse poderia ter tido um cumprimento 26 anos antes de ser escrito? Existe essa possibilidade? Bom, eu, por exemplo, eu acho muito difícil, né? Agora veja, meus irmãos. Primeiro, pode uma coisa se cumprir antes de ser escrito? Então, eu acho impossível. Para ter fundamento, o que esses pregadores pregam, que o Apocalipse se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, para ter fundamento essa pregação deles, só se eles conseguissem provar, não é falar não, é provar, que o Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Se eles provar com o quê? Com um estudo bem feito, um estudo teológico muito bem feito, com arqueologia, com sei lá, que eles fizessem ali um estudo, uma pesquisa muito bem feita ali e conseguissem provar, mas provar de verdade, que o Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Aí haveria essa possibilidade. Mas com tudo que nós temos hoje, todas as provas que nós temos hoje, é que o Apocalipse foi escrito por volta do ano 96 depois de Cristo. Então, não há o menor fundamento do Apocalipse ter tido cumprimento no ano 70. Isso é muito difícil. Agora, não é só isso. Existem outras coisas aqui que deixa claro esses pregadores, que deixa claro que fica difícil para esses pregadores provar que o Apocalipse se cumpriu no ano 70. Bom, primeiramente, vamos analisar aqui o que diz Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3. Vamos ver se isso já se cumpriu. Porque vamos ver se já se cumpriu Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 3. Porque, segundo o que eles falam, então, já tem que ter cumprido, né? Olha aqui, ó. Aqui diz assim, ó. Aqui diz assim, ó. Vi descer do céu um anjo e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás,
e prendeu por 1000 anos, e lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então veja, aqui está dizendo que o apóstolo João teve aqui essa visão desses 1000 anos. Desceu um anjo, prendeu Satanás, o diabo, por 1000 anos. E por 1000 anos Satanás não pôde desencaminhar as nações. Então Satanás ficou 1000 anos sem atividade. Então nós sabemos que Satanás é um espírito. É impossível alguém prender um espírito, e é impossível alguém acorrentar um anjo. Então, isso significa, prender Satanás, significa perda de poder. Então Significa que por 1000 anos Satanás perdeu o poder. Agora, deixa eu perguntar para vocês. De 70 para cá, Satanás deixou as pessoas em paz por 1000 anos? Me responda, por favor. Do ano 70 depois de Cristo para cá, houve 1000 anos de paz em que Satanás não tentou ninguém? Eu nunca vi falar que houve esses 1000 anos de paz em que Satanás não tentou ninguém. Não tentou ninguém, não houve guerra, as pessoas viveram em paz, uns com os outros, sem guerra. Houve 1000 anos assim? Eu também acho que não. Bom, meus irmãos, então, eu acho que a história não mostra que houve esses 1000 anos de prisão de Satanás. Então, portanto, se não houve esses 1000 anos de prisão de Satanás, então isso prova que Satanás não perdeu o seu poder por 1000 anos e que o Apocalipse não cumpriu no ano 70. Agora veja, meus irmãos, vamos conversar mais um pouquinho aqui. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 4, aqui diz que o restante dos mortos... Não, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Eu estou lendo o 5. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Diz que antes do milênio, os mortos em Cristo ressuscitariam para reinar com Cristo durante esses 1000 anos. Então, houve esses 1000 anos de reinado de Cristo, do reinado de Cristo, com os cristãos, com as pessoas que apoiaram Cristo, reinando com ele. Houve esses 1000 anos do reinado milenar de Cristo, juntamente com os cristãos? Bom, também acho que não houve, não. Agora veja, meus irmãos. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Aqui diz que depois dos 1000 anos, os demais mortos ressuscitaram. Depois dos 1000 anos, os demais mortos, que não eram aqueles servidores de Cristo, ressuscitaram. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Existe prova que houve esses 1000 anos do reinado milenar de Cristo e que os cristãos que haviam morrido ressuscitaram e reinaram com Cristo durante esses 1000 anos? E depois dos 1000 anos, os demais mortos ressuscitaram? Houve essas ressurreições? Alguém já viu algum desses ressuscitados? Porque eu nunca vi. Então, isso prova que o Apocalipse não se cumpriu. Agora, veja, meus irmãos. Apocalipse capítulo 20, versículos 12 a 14. Diz que os mortos, grandes e pequenos, foram julgados. Os mortos, grandes e pequenos, foram julgados. A morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo. Os grandes e pequenos foram julgados e a morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo. Isto seria coisas, segundo o que mostra no livro de Apocalipse, isso é coisa que aconteceria depois do milênio. Então, isso já aconteceu? Porque, segundo o que esses pregadores dizem, então
o milênio começou em 70. Porque se Jesus voltou em 70, no ano 70 depois de Cristo, se Jesus voltou no ano 70 depois de Cristo, o milênio começou em 70. Então, todas essas coisas aqui têm que ter acontecido. Os mortos em Cristo têm que ter ressuscitado, têm que ter sido ressuscitados em 70 para reinar com Cristo. Depois que completou o milênio, que então, no caso, seria no ano de 1070, segundo o que eles dizem, seria no ano de 1070. Os demais mortos teriam que ter sido ressuscitados. Veja a encrenca que esses pregadores se meterem. Então veja, meus irmãos, eu acho assim, ó, meu ponto de vista, a pessoa que fala, eu vou pregar a palavra de Deus, ele tem que ter uma responsabilidade, ele tem que pregar a palavra de Deus. Ele não pode pregar aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha. Ele não pode pregar o achismo. Eu acho que as profecias da Bíblia que foi só para os judeus. Eu acho. Não. Você não tem que dizer o que você acha. Você tem que dizer o que está na Bíblia. Eu acho que Jesus voltou no ano 70 depois de Cristo. Você não tem que achar nada. Você não tem que achar nada. Você tem que pregar o que está na Bíblia. Você não tem que achar. Primeiramente, deixa eu falar para você uma coisa. Deixa eu dizer para você uma coisa. O ano da volta de Cristo, nem Jesus sabia. Em Atos capítulo 1, versículo 6, Atos capítulo 1, versículo 6, os judeus perguntaram para Jesus quando que seria essas coisas, né? Quando que aconteceria esse julgamento, né? Quando que aconteceria a volta de Jesus? Jesus disse, olha, não cabe a vós saber o que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então, vocês, pregadores que estão pregando no YouTube, dizendo que o Apocalipse, que tudo se cumpriu já no ano 70, você não sabe nem o que você está falando. Porque nem Jesus quis fazer tal previsão. Como é que você pode fazer? Você não pode fazer tal previsão. Então veja, seria bom que nós atêssemos o que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz que nem Jesus sabia quando que será esse julgamento e quando que será a volta de Jesus, então o que eu tenho que falar? Se alguém me perguntar, eu não sei. Outro dia, um irmão lá do Triângulo Mineiro, aqui de Minas Gerais, me perguntou sobre a vinda de Cristo, sobre o julgamento do tempo do fim. Eu falei, meu irmão, eu não posso te falar isso. Eu não posso te falar. Não posso te falar porque se eu falar, eu estou fazendo igual o corpo governante das Testemunhas de Jeová, eu estou fazendo igual outros aí, então eu não posso falar isso. Isso aí nem Jesus sabia, então, portanto, eu não vou arriscar a falar isso. Então, portanto, pregadores, vocês não sabem de nada, assim como eu também não sei, tá bom? Jesus vai voltar, eu acredito que ele vai voltar, estou aguardando a volta dele, mas é o dia que ele e o Pai achar que isso deve ser feito. Nós não temos autoridade para saber isso, tá bom? Então fica com Deus e espero que vocês tenham mais responsabilidade com aquilo que vocês dizem.